Eu nunca costurei, nunca procurei, não rodei o Brasil por isso. Não corri atrás de ser pré-candidato, disse Flávio Bolsonaro. Declaração que joga a luz aí nas movimentações de Michele. Sakamoto, como que a gente pode ver, então, mais esse capítulo da questão interna da família em torno da presidência? Eu vou até colocar fundo musical. Olha lá, ó, o YouTube vai brigar com a gente, Sakamoto. Faz isso Não porque pode, não vai pode. Mas eu posso cantar. Não, para colocar, porque é a trilha sonora de Game of Thrones, é mais um capítulo da disputa do clã, né? É uma disputa interna, né? Uma disputa sucessória pelo espólio de Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível, condenado a 27 anos e 3 meses devido à tentativa de golpe de Estado. Depois, o que acontece? Na hora que ele sai, ele é preso, né? Vai para o regime fechado. Começa uma disputa, você tem do lado os filhos, do outro lado a madrasta, a esposa dele, Michele Bolsonaro. Teve as brigas, a gente já falou isso aqui várias vezes, teve as brigas, né? Teve a crítica dela, a forma como o acordo estava sendo formado entre o PL e o ex-governador Ciro Gomes do Ceará. Houve reclamações e críticas muito duras por parte dos filhos, dos 3 filhos maiores, né? Jair Renan não conta. O pai, no meio disso, acabou ungindo Flávio como seu candidato. Isso deixou Michele muito irritada. Ela estava construindo, né? E essa indireta do Flávio é que a Michele tem circulado bastante no Brasil e, segundo ele, essa circulação dela, essas visitas dela, né, a várias bases, as visitas nas bases, para construir a candidatura. É claro que os aliados da Michele dizem que não, que faz parte dela do trabalho como diretora do PL Mulher, né? Mas ele dá essa indireta, que seria por conta da construção da candidatura, e essa construção de candidatura para a cabeça de chapa, ou mesmo numa vice, eventualmente, de Tarcísio, neste exato momento está suspensa. Por quê? Porque Flávio Bolsonaro, não que a construção está, mas as chances estão suspensas, porque neste momento Jair Messias Bolsonaro abençoa o filho primogênito, ele entregou ao mundo o filho primogênito para sair candidato à presidência da República, né? Inclusive, ele soltou uma carta de próprio punho antes da operação que ele fez, e a indicação do Flávio tem razões, né? Primeiro, garantir a força da família controlando a direita. O pessoal eles têm medo de que o Tarcísio eleito vá dar as costas para o bolsonarismo. Segundo, né, garantir, né, a construção de uma força bolsonarista no Senado e na Câmara dos Deputados. E terceiro, a própria contenção dos desejos políticos legítimos de Michele Bolsonaro, né? Porque colocando Flávio como sucessor, não abre espaço para um outro Bolsonaro, não é uma outra Bolsonaro neste caso. Então, é mais um capítulo do Game of Thrones, da disputa pelo espólio e do bolsonarismo. Espólio esse que não é só o espólio eleitoral, é o sentido do bolsonarismo no meio de tudo isso, né? A Michele tem uma visão sobre o que deve ser a direita, Flávio e os irmãos têm uma outra visão, né? Então, neste momento, a visão de Flávio está à frente, está com mais chance eleitoral, e ele dá aquela cutucada, respondendo à cutucada também da própria Michele, que postou um vídeo do Tarcísio, né, discursando no momento em que o Flávio aparecia, estava se divulgando e discutindo pesquisa eleitoral. E dizendo essa coisa do cutucar, dizendo que não quer cutucar também, porque temos ele declarando que não vai alimentar uma polêmica com a Michele, disse inclusive que não conversa com ela desde terça-feira e que por isso justamente essa postagem do Tarcísio que Sakamoto está se referindo não chegou a ser discutida com ela. Ele disse que age em prol da união para convencer pelo exemplo. Sakamoto, ele repetindo que a direita pode ter diferentes nomes concorrendo à presidência no primeiro momento, mas que deve haver uma ampla aliança no segundo turno. A gente falando aqui do famoso timing que entrou também no noticiário essa semana, né? É claro que, independentemente de quem for para o primeiro turno, no segundo turno, a direita acaba se conectando. E é por isso que, independente, você vai ver as pesquisas de intenção de voto, por exemplo, a Quest dá você tem, entre governadores, pouca diferença, pouca mudança entre os candidatos, porque, na verdade, é qualquer um contra o Lula, né?
Então, qualquer um da direita contra o Lula. Então, no segundo turno é capaz de se conectar mesmo, né? Vamos ver como é que vai se desenhar isso. A resposta final de quem vai ser, de certa forma, pelo menos considerando os governadores, né, vai ser no dia 4 de abril, que é a data máxima de desincompatibilização, é a data na qual, por exemplo, um governador como Tarcísio de Freitas teria que sair do cargo, o Ronaldo Caiado teria que sair do cargo, Zema, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Cláudio Castro, para competir, para concorrer. Alguns vão sair do Castro, do cargo, porque o próprio Castro falou que tem interesse, ele tem interesse em concorrer para o Senado, né? Então há uma chance, tem alguns que vão sair de qualquer jeito. Mas Tarcísio de Freitas, que tem chance real de se reeleger, só sairia por um cargo de presidência, concorda? Ele não ia renunciar ao governo do Estado de São Paulo para concorrer ao Senado. Ele ia renunciar para concorrer à presidência. Então ele só vai fazer isso caso Flávio não esteja lá. Pronto, trazendo aqui um pouco das repercussões com o próprio Flávio, disso que o Sakamoto estava trazendo. Ontem o resultado da pesquisa Quest foi comemorado com ressalvas. Ele que mencionou a subida nessa conversa aqui com os repórteres, mas disse que levantamentos internos mostram índices de voto ainda maiores dentro das análises, então, internas que eles têm. A gente lembra, ele subiu 6 pontos percentuais na pesquisa Quest, nesse retrato de momento. No confronto direto com Lula no segundo turno, o resultado seria Lula 45% e Flávio 38%, trazendo também um crescimento fora da bolha bolsonarista, como ressaltado por ele nessa conversa com os repórteres. Falando um pouco também sobre os outros nomes, aqui, Sakamoto, temos um destaque na Folha de São Paulo sobre o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, participando de reuniões no início do ano com lideranças do PSD, incluindo o presidente do partido, Gilberto Kassab, e colocando o nome dele à disposição para a disputa presidencial. O secretário do governo de Tarcísio em São Paulo, Kassab, já tinha sinalizado que a legenda deve ter candidatura própria caso o senador Flávio Bolsonaro mantenha seu nome até o final. O cenário só seria outro se o próprio Tarcísio fosse candidato ao Planalto no caso da desistência do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais um quebra-cabeça aí também entre os nomes que a gente está analisando, né? O que acontece é que se caso o Flávio Bolsonaro saia, o governador Ratinho Júnior ou qualquer nome desses que são dos governadores, eles entrariam mais para fazer seu nome, na verdade, pensando numa outra candidatura, porque a candidatura do Flávio já parte com um handicap do bolsonarismo raiz, que vai junto com o Bolsonaro, com um Bolsonaro, né? Não tenha dúvida nenhuma. Eu acho difícil, estando um Bolsonaro, um outro nome da direita conseguir ir à frente. A gente viu, inclusive, as pesquisas mostrando que quando o Flávio está, os outros nomes não crescem tanto assim, porque aquele grosso do bolsonarismo raiz vai com ele e uma parte da direita não bolsonarista também vai com ele, né? Existe um recall do sobrenome que é natural. Então, seria mais uma questão de fortalecer esse nome para uma concorrência posterior ou talvez torcendo em alguma falha muito grave da candidatura do senador Flávio Bolsonaro ou de críticas, porque o senador tem, claro, o governo Lula tem um monte de críticas para ser apresentado contra ele, só que ele é um incumbente. O senador Flávio Bolsonaro tem problemas anteriores, tem toda aquela questão da investigação, das rachadinhas no gabinete dele como deputado estadual na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Aquela questão da mansão, a questão da loja de chocolate. Tem muita coisa que vai voltar. Então, talvez um governador ou alguém esteja procurando essa brecha para poder surfar e se apresentar. Só que, repito, um candidato, o PT, o Lula, tem um piso, uns 30 e poucos %. O bolsonarismo tem um piso, né? O problema é que outros governadores não têm necessariamente esse piso e hoje dependem bastante do voto do bolsonarismo para começar a caminhada.